Um outro assunto importante, porque após a descoberta da infiltração do crime organizado nas eleições, a PF, Polícia Federal, prometeu atuar para identificar e coibir o patrocínio de candidatos por essas facções. De acordo com o chefe da Divisão de Repressão a Crimes Eleitorais da PF, o delegado Fabrício Martins, esse fenômeno quebra a paridade de armas e acaba afetando o processo democrático. O delegado revelou que já foram registrados casos de violência envolvendo pré-candidatos. Um no litoral de São Paulo com indícios de participação do PCC e outros no estado do Ceará, que todos estão sendo investigados. Além disso, a Polícia Federal também já identificou políticos que têm relações diretas ou indiretas com facções criminosas. Você, Roberto Mota, a gente está a pouco mais de 40 dias do primeiro turno das eleições. Agora a Polícia Federal começa a identificar candidatos que teriam algum tipo de conexão com as facções criminosas. Bom, minha pergunta, há tempo hábil para iniciar um processo para você impedir o aporte de dinheiro das facções nesses candidatos? Porque me parece que se identificaram, a ajuda financeira já aconteceu, né? Enfim, é algo que a gente precisa considerar. Me parece um pouco em cima da hora, mas enfim, já é um início, por favor. Não é preciso apenas combater a participação de facções nas eleições. É preciso combater a presença de facções em todos os lugares. É inevitável que existam organizações criminosas. Essas organizações existem em todos os lugares, até nos países mais desenvolvidos. Mas é preciso combatê-las com a eficiência máxima. A legislação penal precisa refletir o fato óbvio de que alguns criminosos são profissionais do crime, altamente especializados, têm acesso a largos recursos financeiros e grande apoio administrativo, jurídico, de todo tipo. Esses criminosos não podem ser tratados como se fossem anjos caídos à espera de ressocialização, como se fossem pobres coitados que roubaram pão para alimentar a família porque estavam desempregados. E essas são pessoas que planejam esquemas criminosos altamente sofisticados que chegam a representar ameaça ao Estado de Direito. Então, eu acho que é por aí que se começa combatendo efetivamente as facções, pelo endurecimento da nossa legislação. Você, Cristiano Beraldo, sabemos da dificuldade das autoridades, das forças policiais em combater o crime organizado nas muitas atividades que eles atuam atualmente. Agora, nas eleições não vai ser diferente, né, Beraldo? Estamos a 40 dias do primeiro turno. Pois é, e é interessante porque a legislação ela é tão rígida, cada eleição ela fica mais rígida em cima dos candidatos, o Mota fala muito disso aqui, é uma dor de cabeça, e me lembro, inclusive, para dar de exemplo, aqui na campanha de Sérgio Moro ao Senado pelo Paraná em 2022, ele sofreu uma busca e apreensão porque um dos seus santinhos estava, sei lá, meio centímetro, 1 centímetro, além do tamanho oficial permitido pelo TSE. Então, vejam só o nível de detalhe que vai hoje a legislação eleitoral. E é muito curioso, pelo menos, que apesar de toda essa rigidez com as campanhas, não haja instrumentos eficientes para que se detecte campanhas atípicas. Porque quando você tem um dinheiro infinito que é incompatível com o repasse que você recebeu do teu partido, que é incompatível com as doações que você declara ter recebido, o dinheiro que transitou na sua conta de campanha, não é possível que não suba um cheiro muito ruim disso e que se atue, sobretudo de forma preventiva. Porque quando você tem bandido fazendo campanha com dinheiro do PCC, com dinheiro roubado, com dinheiro de corrupção, a gente precisa lembrar que o Brasil passou por algumas eleições em que os candidatos eram financiados a rodo com dinheiro fruto de corrupção. Então, quando você tem esse cenário, o que acontece?
A tal da democracia é completamente deturpada. Ela escorre pelo ralo e predomina a força do dinheiro. Então, se não houver um combate preventivo em cima disso, os outros candidatos legítimos, que têm projeto, têm vontade, comprometimento, esses aí serão absolutamente prejudicados e o tempo, o dinheiro, o desgaste que eles tiveram jamais será recompensado. E a população não será devidamente representada nas diferentes instâncias que elegeremos agora nessas eleições de outubro. Então, é extremamente grave esse cenário. E aí eu volto a me perguntar, Caniato, não temos os instrumentos para detectar isso? Pois é, bom questionamento do Cristiano Beraldo. Agora você, Dávila, Polícia Federal prometendo entrar no circuito, identificar candidatos aliados de facções criminosas e coibir, inclusive, o financiamento dessas campanhas. O que a gente pode considerar, uma vez que as eleições irão acontecer nos primeiros 10 dias do mês de outubro. Bom, Caniato, a boa notícia é que a Polícia Federal está preocupada e está agindo para impedir que o crime organizado consiga eleger o maior número de candidatos. Então, isso é a primeira coisa importante, porque eu já cobri outras eleições, eu não me lembro de eleição que tinha manchete, assim, que a Polícia Federal está indo atrás de candidato apoiado pelo crime organizado. Agora, nessa eleição, tem uma preocupação grande. Então, esse é um bom sinal. Por outro lado, é um mau sinal, que a influência do crime organizado vem crescendo cada vez mais nas eleições. E como é que ele cresce? De 3 formas. Primeiro, o dinheiro ilegal, ou que nós chamamos de caixa 2. Isso acaba ajudando naquele trabalho de panfletagem, de compra de apoio. E esse é um dinheiro que, evidentemente, passa debaixo do radar, porque é óbvio que não é declarado. Mas tem enorme influência no voto, principalmente em alguns redutos eleitorais. Segundo, dinheiro de caixa 2 que pode ser usado em gráfica. Aliás, o crime organizado já tem as suas próprias gráficas, então você já começa a imprimir o material lá. Aí tem subfaturamento, e aí é outra vantagem que esse candidato tem. E a terceira, Caniato, é a mais séria de todos. Já que nós não aprovamos o voto distrital, que eu, Beraldo e Mota defendemos, o crime já distritalizou o voto. Não deixa candidatos anticrime entrar em determinadas regiões do país para fazer campanha. E ali só vai poder fazer campanha quem é favorável a eles. Então, o crime organizado distritalizou o voto. Tem muito candidato que não consegue entrar em redutos eleitorais. Então, esse é o péssimo caminho que acabou com o México. O México hoje tem regiões do país inteiro dominado pelo crime organizado por causa da escalada desse esquema que começa a acontecer no Brasil. Então, faz muito bem a Polícia Federal combater. Agora, a pergunta do Beraldo é ótima. Como combater isso? Nós temos de seguir o exemplo como as máfias tiveram a sua coluna vertebral quebrada em países como os Estados Unidos. É sempre com a história. Siga o dinheiro. Tem que ter Receita Federal, tem que ter COAF, tem que sufocar pelo lado fiscal, tributário, de fiscalização e movimentação financeira. É por aí que se quebra a espinha dorsal do crime organizado. Então, nós já sabemos como fazer, já identificamos o problema, agora é agir. Pois é, Mota, imaginemos que os aportes financeiros das facções já tenham sido feitos para esses candidatos e que alguns lá na frente consigam se eleger. Qual deve ser a relação de subordinação desses agentes públicos, os candidatos que foram eleitos, pegando como exemplo, sei lá, vereança, vereadores que atuam também a mando das facções criminosas? Isso passaria pelo quê? A criação de legislação para beneficiar atividades ilícitas, indicação de pessoas ligadas à facção, enfim, ou participação em contratos e licitações. Dá para a gente elencar qual deve ser a relação desses políticos eleitos com as facções? Eu acho que há esses exemplos mais óbvios, Caniato, em que os políticos não têm nenhum problema em se mostrar como aliados ou serviçais dos criminosos. E quando a gente olha a cena política, a gente às vezes se surpreende com algumas atitudes de políticos, né, que são inexplicáveis à luz da lógica,
que podem ser explicadas por isso. Eles foram eleitos com o apoio de determinados grupos, de determinadas pessoas, e estão agora retribuindo o favor. Mas há um outro aspecto mais sinistro dessa história, que é aquele político que foi eleito com o apoio do crime, mas que está hibernando. Ele está lá fingindo que nada aconteceu, esperando o momento em que seus serviços serão necessários. E esse momento pode demorar meses, pode demorar anos, mas virá o momento em que ele vai receber um telefonema, né? Pode ser na aprovação de um projeto muito importante, pode ser no tratamento de uma licitação, pode ser ao lidar com alguma questão relativa à segurança pública. A aprovação não é o caso dos vereadores, é lógico, porque a legislação penal é federal, processual penal é toda federal, mas o exemplo, existem inúmeras leis municipais que podem ser alteradas para beneficiar o crime organizado. Então, o que assusta mais é isso, a possibilidade da gente já ter uma contaminação, que evidentemente, como todos disseram, é improvável que essa ameaça tenha surgido agora. Eu acho que o próprio delegado diz isso na reportagem, né? Isso não é de hoje que acontece. Então, a pergunta, como o Dávila disse, é ótimo que esteja sendo feito o combate agora. Mas e aqueles que já estão lá, já foram eleitos com a ajuda do crime, estão só esperando o momento de serem mobilizados? O que nós vamos fazer a respeito disso?